Uhul! Olha a felicidade da pessoa! Sabe o que é isso aqui? Meu primeiro cheque! Meu salário! Já tenho salário aqui em Portugal! País lindo, maravilhoso que eu escolhi. Olha, já derramei o quê? Meu suor aqui. Olha meu chequinho do milênio. Depois eu vou contar para vocês tudinho sobre essa questão do meu salário. Muito feliz, meus euritos. Sabe o que é você ter os seus primeiros euritos? Ai, você não sabe a felicidade. Alocados, euritos. Olá, pessoal! Conforme prometido, eu estou aqui gravando o vídeo para contar para vocês a respeito do meu primeiro salário aqui em Portugal. Meus euritos na conta! Vou contar para vocês o que eu fiz. Quando eu comecei a trabalhar, como eu enviei meus currículos. Nós chegamos aqui no final de fevereiro e aí eu já comecei a enviar alguns currículos. Porque, mesmo com tudo fechado, não ia dar pra gente viajar, continuar viajando. Então, eu comecei a mandar currículo, eu e o meu marido, e algumas empresas até entraram em contato, só que a gente não tinha manifestação de interesse. Aí, nós esperamos passar um pouco o isolamento social, isolamento físico, né? O estado de emergência. Aí quando foi mais ou menos no final, no meio do mês de março, algumas empresas estavam até chamando. Mas porque teve algumas empresas que elas não fecharam. Empresa de alimentos, de conserva, algumas ficaram abertas nessa época. Mas exigiam a manifestação de interesse. E nós fizemos só, acho que quase na segunda quinzena de março, a nossa manifestação. Aí, como que ocorreu? Eu peguei o meu currículo com as minhas experiências do Brasil e fiz meu cadastro no Net Empregos, no LX e no sapo.pt. Esses sites, quem tiver curiosidade, pode até consultar aí no Brasil. Nós tivemos algumas indicações para enviar currículos assim para fábricas. E eu enviava o meu currículo, exatamente o currículo do Brasil, as experiências que eu tinha no Brasil. E nada, ninguém chamava, nada. Aí foi passando o tempo. Algumas empresas ligavam, pedia toda a documentação. Eu pegava e retornava. Olha, vocês pediram a minha documentação, o que aconteceu? Ah, a vaga já foi preenchida. Inclusive, essa semana também me ligaram de novo. Ah, aconteceu por conta de um item, então a vaga já foi preenchida. Então, como que eu fiz? Eu fiz o cadastro nesses sites. Quando apareciam as vagas, eu mandava o meu currículo, só que era o meu currículo com a minha experiência do Brasil. Experiência de fábrica que eu tive na década de 80. Então, eu coloquei que eu tenho licenciatura, bacharelado em biologia, já dei aula de ciências e biologia, que eu trabalhava na prefeitura no Brasil, tudo que eu fazia. E um belo dia, eu tava na praia, dia 26 de maio, aí uma empresa me ligou. Dona Silene, a senhora tem interesse em trabalhar com a gente? Só que a senhora vai trabalhar num banco. Eu falei, opa, trabalhar num banco? Eu tenho experiência, coloquei no meu currículo. Trabalhei 12 anos no banco. Mas eu já sabia que não era para fazer o que eu já fiz quando eu trabalhei no Banco do Brasil. Eu fui gerente, comecei como caixa, cheguei até... Não era, eu tinha certeza. Porque quando você vem para cá, se você vai trabalhar numa fábrica, é assim, é um serviço repetitivo, né? Não é porque você, vamos supor, trabalhava numa fábrica ou no controle de qualidade,
que você vai chegar aqui, você vai ter essa mesma função. Ou você é um administrador de empresa como meu marido e você vai chegar aqui e você já vai arrumar um trabalho na sua área. Não funciona assim. Por isso que eu falo, você tem que vir com a mente aberta, disposto, não é? Para poder fazer o trabalho que aparecer. E aí, voltando, né? Falar do banco. Aí eu falei, tudo bem, aceito. É para a senhora fazer desinfecção no caixa eletrônico. A senhora aceita? Tudo bem. Mas a senhora vai ter que estar hoje, tem que comparecer hoje lá no banco. Era 11 horas da manhã, eu tinha que estar 1 hora da tarde para aprender o trabalho, o serviço. Fui, corri em casa, que é pertinho. Fui lá, me apresentei. A moça me ensinou, muito bem atenciosa, me ensinou o que era para fazer. E eu fiquei do dia 26 de maio até o dia 3 de julho no banco aqui em Portugal. Fui muito bem tratada, inclusive quando eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Podem ir lá no meu Instagram, tá? Por onde andamos, BR. Para deixar pergunta e colocar umas perguntas assim, eles só de você falar, né, cumprimentar, eles sabem que você é brasileira. É fácil de saber, assim, se eles são atenciosos, como eles se tratam bem a gente. Então vou fazer um resuminho do que eu fazia no banco e como eu fui tratada lá, aproveitando. Nossa, eles foram assim muito simpáticos, muito gentis. Pessoal da gerência. Então o que eu fazia? Eu chegava, você tem que estar usando máscara dentro dos ambientes. E aí eu colocava a máscara, eu colocava a luva, eu colocava sempre 2 luvas. Sempre 2 luvas. E o cliente ia, sacava, o caixa eletrônico fica praticamente dentro da agência, só tinha um caixa. E eu ficava na porta, só podia entrar 2 clientes. E eu recebia os clientes, né? Bom dia, boa tarde. Abria a porta, só podia ficar 2 dentro. E quando ele usava o caixa eletrônico, eu ia lá e colocava o produto. Na mesa da gerência também, quando o gerente atendia alguém, geralmente não tinha cadeira, que não era para sentar. Mas depois de umas 2, 3 semanas, eles colocaram as cadeiras, então cada mesa tinha uma cadeira, o cliente podia sentar. Eu costumava passar o produto no encosto da cadeira, que as pessoas, né, quando chegavam, eu percebia que elas tocavam no encosto, na mesa, na caneta, no balcão, aí eu passava o produto. E eu fiquei lá do dia 26 até o dia 3 de julho. E foi como as experiências que eu tinha no Brasil. Tanto que eu até falei pro gerente, eu acho que eu fui chamada para essa vaga porque eu trabalhei 12 anos no banco. Mas eu só falei isso para ele no último dia. Quando eu já me despedi, falei que era o último dia, tanto que ele falou, nossa, mas eu vou precisar de alguém na parte da manhã. Eu falei, mas o meu contrato foi apenas de 30 dias. Então eu fiz um contrato de 30 dias, eu sabia que eu iria trabalhar apenas por 30 dias. Aqui em Portugal tem contrato apenas de 1 dia, de horas existe o contrato. Esse contrato de 30 dias que eu fiz, eu não tive cópia dele. Eu dei um visto no dia que ela me pegou a documentação, onde ela anotou todos os meus documentos. Aí eu pedi, ela falou assim, depois. Eu nunca recebi esse contrato. Aí eu recebi o primeiro cheque, que foi referente aos 3 dias de maio e a primeira quinzena de junho. Eu saí de lá no dia 3 de julho e eu só vou receber o restante a partir do dia 20 de julho. Ela falou pra mim, quando for dia 20 de julho você me liga e nós não vamos mandar o cheque então pra agência, a gente manda pro seu endereço. Aí eu falei, tá, tudo bem, né? O que eu queria era um trabalho, nem que fosse voluntário, e eu consegui. Aí
foi passando os dias, eu falei, não, eu tenho que continuar mandando meu currículo. Aí eu fui em um café, porque assim, eu vou nos lugares, converso com as pessoas e tal. Fui num café, aí uma portuguesa falou assim pra mim, olha, eu sou arquiteta e eu não coloco no meu currículo que eu sou arquiteta, porque eu quero trabalhar no verão, senão eu não trabalho se eu colocar que eu sou arquiteta. Aí eu fiquei pensando, será que foi por isso que no dia que eu preenchi a ficha, a moça pegou, olhou meu currículo e falou assim, ó, não posso colocar licenciatura, eu vou colocar que você tem o 12º, tudo bem? Falei, tudo. Aí eu falei, ah, então é assim. Ela falou assim, você não pode estar com o seu currículo que você tem licenciatura e bacharelado. Aí eu peguei, fiz o seguinte, o currículo que eu mando para a fábrica, eu coloco a minha experiência de fábrica do Brasil. O currículo que eu vou mandar para uma outra empresa, eu coloco a experiência relacionada que eu tinha na prefeitura no Brasil. Eu não estou deixando tudo que eu já fiz relacionado ao banco, com a área da educação. Eu não estou fazendo isso. E algumas pessoas já têm falado para mim assim, por que você não manda para ser explicadora? Depois eu vou ver direitinho como que funciona isso aqui em Portugal. Mas por enquanto eu vou fazendo esse trabalho porque eu fico conhecendo gente e no banco foi muito legal, sabe? Ia muito chinês e você tem que desenrolar, né? Não tem jeito. E foi muito gratificante. Eu gosto de trabalhar com pessoas, gosto de trabalhar com o público. E foi muito legal. Então eu atendia as pessoas, às vezes eu direcionava com a mesa que iria atender. E quando eu ia fazer a desinfecção no caixa eletrônico, um cliente utilizava, o outro ficava guardando e eu borrifava o produto. Alguns brincavam comigo e falavam assim, você é exterminadora de Covid, agradeciam, sabe? Ai, menina, eles me chamam muito de menina. Ai, menina, muito obrigada, menina, muito obrigada, menina. E foi assim, foi muito legal, foi muito gratificante. Voltando a falar do gerente, né? Ele pegou e falou assim, quando eu falei pra ele, eu já estive na mesma posição que o senhor está. Aí ele falou assim, como assim, menina? Aí eu falei, porque eu também já fui gerente de banco e tal, aí fiquei conversando com ele. Aí ele falou, nossa, mas foi muito chato o trabalho que você fez. Eu falei, não, isso deixa uma resiliência. Ele falou, melhor do que ficar em casa, né? Melhor do que não fazer nada. É melhor ganhar dinheiro e, né, fazer um trabalho honesto. Eu falei, claro, claro que sim. E quando eu saí, ele pegou e falou assim pra mim, se precisar de alguma coisa, você pode ligar. Eu falei, com certeza, se precisar de alguma recomendação, eu vou passar o telefone daqui para alguma agência ou quem for me contratar ligar pro senhor. Ele falou, tudo bem, não tem problema. E quando eu mudei o meu currículo, aí no rodapé eu colocava onde eu estava prestando serviço, o nome do banco e o que poderia ligar pro gerente. Porque eu percebi, eu e o meu marido, que quando você não tinha, assim, você não fez nada, você não tem nenhum tipo de trabalho, é muito mais difícil. E quando você faz alguma coisa, presta um serviço, faz algo, aí já tem alguma experiência. Porque nós chegamos em entrevista aqui perto, na área da restauração é restaurante. Que a pessoa perguntava assim, mas você nunca trabalhou, nunca fez nada aqui em Portugal? Aí nós falávamos, não. E nunca chamava a gente, nunca chamava. Aí eu deixei como esse trabalho que eu fiz no banco, e aí eu já passei a ter experiência. E o meu marido foi a mesma coisa. Ele foi chamado para trabalhar, era descarregar containers, algo parecido assim. E ele foi por 2 vezes. E se colocasse na ponta do lápis, não ia tirar quase nada de dinheiro. Mas ele pegou e foi. E foi a partir daí que depois a agência já chamou ele
E agora também ele já está trabalhando. Está trabalhando em uma fábrica. Então, essa é a nossa experiência referente a trabalho. Pode ser que outras pessoas tenham outra experiência, né? Mas a nossa vivência nesses 3 meses aqui, referente a trabalho, foi essa. E o meu último dia lá no banco foi no dia 3 de julho, numa sexta-feira. Na mesma sexta-feira, uma outra empresa recebeu o meu currículo e como eu tinha colocado no rodapé a minha experiência lá na agência, nesse banco, eles já me contrataram, era para fazer um trabalho de final de semana, só sábado e domingo. Aí eu fui no sábado. Quando chegou no final do dia, a pessoa me ligou e falou assim: Dona Silene, eu consegui para a senhora agora para a semana inteira, para trabalhar 6 horas, a senhora aceita? Eu falei: opa, claro. E ele falou que é um contrato por tempo indeterminado, porque enquanto essa empresa tiver o contrato com essa rede de hipermercado, vai manter o meu contrato. Acho que vai manter desde que eu trabalhe certinho, continue indo. E é essa. Eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já tá ficando muito longo. E essa foi a minha experiência com o trabalho, o meu primeiro cheque, o meu primeiro salário aqui em Portugal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus.